Olá, hoje a gente vai mergulhar numa obra, olha, fascinante, lá de 1940, chamada O Consolador. É um livro que se propõe a uma coisa bem notável, construir uma ponte entre mundos que muitas vezes parecem totalmente separados, né? O mundo da ciência, da filosofia e da religião. Vamos descobrir juntos como é que essa obra tenta fazer essa proeza. Bom, para entender esse livro, a gente precisa primeiro olhar para a origem dele, que é, para dizer o mínimo, bem incomum. Não estamos falando de um autor sozinho na sua escrivaninha, não. A obra se apresenta como uma colaboração direta entre o nosso plano e o mundo espiritual. E aqui está a grande promessa do livro, a missão declarada. O autor espiritual, que se apresenta como Emmanuel, não economiza nas palavras, não. Ele diz que o objetivo é nada menos que a renovação completa do ser humano, tudo isso guiado pelos ensinamentos de Cristo. É, sem dúvida, uma das declarações de propósito mais ambiciosas que a gente pode encontrar por aí. Então, vamos ao contexto. Pensa assim, final dos anos 30, lá em Minas Gerais, um grupo de estudos espíritas começa a formular centenas de perguntas sobre as maiores questões da vida. E as respostas, segundo a obra, foram ditadas por uma entidade espiritual, Emmanuel, através de um dos médiuns mais famosos do Brasil, o Chico Xavier. O resultado é este livro, um diálogo denso entre o plano terrestre e o espiritual. A partir dessa premissa fascinante, Emmanuel propõe uma estrutura para organizar todo o conhecimento humano. E ele faz isso com uma metáfora central que é, ao mesmo tempo, simples e muito, muito poderosa, a de um triângulo. A primeira pergunta feita ao espírito foi exatamente essa. É um debate clássico, certo? O que é que nos guia? A observação da ciência, a lógica da filosofia ou a fé da religião? A resposta que ele oferece é o que vai estruturar todo o pensamento do livro. E o que é realmente interessante na resposta que a gente vê simbolizada aqui é essa recusa em escolher um lado. Em vez de colocar esses campos para competir, Emmanuel propõe uma colaboração. Ele imagina os três pilares do saber humano não como rivais, mas como os lados de um mesmo triângulo, inseparáveis, dependentes um do outro, formando uma figura única e completa. E esse aqui é o triângulo. A ciência e a filosofia formam a base, bem plantada aqui na Terra. São as ferramentas que a gente usa para investigar, entender e melhorar nosso mundo. Mas, segundo Emmanuel, essa base só fica completa com aquele vértice que aponta para o céu, a religião. Não como um dogma, mas como a conexão direta com o divino, aquilo que dá sentido e propósito a toda essa busca por conhecimento. Bom, com essa estrutura do triângulo em mente, a pergunta natural é, tá, mas como isso funciona na prática? Vamos ver agora como o livro aplica essa ideia para responder algumas das questões mais profundas da nossa existência, tentando, de fato, unir esses três mundos. A beleza do formato de O Consolador está na simplicidade. São perguntas diretas, vindas de mentes humanas curiosas e respostas que tentam costurar uma linha conectando tudo, sabe? Desde a física de partículas até a moralidade e a vida depois da morte. Vamos começar pela base do triângulo, com uma pergunta para a ciência. Como é que a matéria, a energia, as leis do universo, como tudo isso se conecta com uma inteligência superior? A resposta que o livro dá pode surpreender. Em vez de conflito, ele propõe uma harmonia profunda. A visão apresentada aqui é que quanto mais a física avança, mais ela se depara com o transcendente. A ideia de que matéria é energia condensada, a busca pela origem do movimento, o equilíbrio perfeito do cosmos. Para Emmanuel, tudo isso aponta não para o acaso, mas para uma inteligência que coordena tudo. A física, longe de eliminar Deus, estaria, na verdade, revelando a sua obra. E só para colocar nossa existência em perspectiva, o livro nos lembra deste número. Se o nosso planeta é tão minúsculo em comparação com o nosso próprio Sol, que por sua vez é uma estrela bem modesta no universo, isso convida a gente a ter uma certa humildade. É uma forma de dizer que talvez nossa visão do todo seja um pouquinho limitada. Vamos agora para o outro lado da base do triângulo, a filosofia. E que pergunta mais clássica do que essa, hein? Somos marionetes do destino ou arquitetos da nossa própria vida? A resposta do livro é, mais uma vez, uma tentativa de juntar as duas coisas. A resposta de Emmanuel é fascinante porque não escolhe um lado. Ela diz que os dois coexistem. Pensa no determinismo como se fosse um mapa da vida, as circunstâncias gerais, os desafios que a pessoa precisa enfrentar, muitos deles sendo consequência de ações passadas. Mas, dentro desse mapa, o livre-arbítrio é a liberdade de escolher o caminho a seguir. Sempre é possível optar pelo bem, e essa capacidade de escolha vai se expandindo conforme o espírito evolui. E, finalmente, a gente chega no vértice do triângulo, a religião.
Se a ciência estuda o como e a filosofia o porquê, a religião, nesse contexto, pergunta para onde? Qual é o destino final, o propósito maior da jornada humana? Isso nos leva de volta lá para o começo. O objetivo religioso aqui não é sobre rituais ou instituições, mas sobre uma transformação interna. É sobre internalizar a mensagem de amor, de perdão e de renovação que, segundo o livro, está no coração do Evangelho. É a conquista do reino de Deus dentro de cada um. Certo. Então, como é que essa jornada acontece? O livro descreve um caminho de evolução para a alma, um processo contínuo de aprendizado e crescimento que se estende por muitas e muitas existências. Este é o resumo do caminho. A vida é vista como uma grande escola. A gente ganha experiência através dos desafios. Temos a chance de refazer provas em que falhamos no passado em novas situações. O grande teste é conseguir equilibrar o desenvolvimento da inteligência com o do coração. E ao longo de milênios, o objetivo é essa ascensão gradual, passar da condição humana, guiada pela razão, para um estado mais elevado, que o livro chama de angelitude, um estado de consciência divina, de puro amor e sabedoria. E essa citação resume tudo perfeitamente. As dificuldades da vida não são castigos, mas lições. Cada desafio, cada luta é uma oportunidade de aprender, um degrau necessário nessa longa escada de evolução espiritual. É uma visão que transforma o sofrimento em propósito. E a gente termina com essa reflexão. O Consolador foi escrito numa época de imensa turbulência global, bem às vésperas da Segunda Guerra Mundial, e a sua principal mensagem é de unificação entre ciência e fé, matéria e espírito, intelecto e coração. Fica a pergunta: hoje, no nosso próprio tempo de tanta polarização, qual o valor de uma perspectiva que insiste em encontrar a unidade por trás das divisões que parecem tão grandes? A resposta, claro, fica para cada um de nós.